Deus é o mesmo. É você que precisa sair da zona de conforto. É você que precisa abrir a sua boca. É você que precisa caminhar e ir até Jesus. É você que precisa esperar, crendo, orando, que Jesus vai operar aí onde você está. Existem várias curas que está escrito na palavra de Deus. Dentre elas, a mulher com fluxo de sangue. Já havia 12 anos que aquela mulher sofria, padecia, mas ela ouviu falar de Jesus. Aleluia! Hoje você está ouvindo essa mensagem. Nada é por acaso. Deus, Ele toca, Ele envia na hora. Você só ouve na hora certa. A porta, ela abre na hora certa. Até quando fecha, é na hora certa. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. É como a arca. Os escolhidos estavam dentro da arca, mas muitos bateram na porta. Mas a porta já estava fechada. Aleluia! Nós temos que somente crer, adorar o Senhor. Se é para esperar, espera crendo, confiando que Deus vai operar aí mesmo onde você está. E como isso? Porque existem vários milagres que o Senhor Jesus fez para que hoje nós pudéssemos seguir a ordem. Ou você vai aonde Jesus está, ou você espera crendo que Ele vai operar aí onde você está. Como assim? A mulher de fluxo de sangue, ela foi atrás de Jesus. Sim, ela ouviu falar. E então ela foi. Ela não ficou esperando, porque ela tinha condições de caminhar até aonde Jesus estava. Mesmo que ela não podia sair, porque as pessoas não aceitavam a condição que ela se encontrava. Ela tinha um fluxo de sangue e aquilo o povo não aceitava que ela pudesse caminhar entre outras pessoas. Não podia, era proibido. Mesmo assim, ela foi até Jesus, sabendo o perigo que ela corria, mas ela foi. Dentro dela tinha semente que chama fé. Ela sabe que Deus é o mesmo, então ela foi atrás de Jesus. E entretanto, aquela multidão cercava e ela conseguiu, porque ela falou dentro da mente dela. Isso é a fé. Antes de acontecer, porque nós só podemos tomar posse da vitória antes de acontecer. Não podemos esperar acontecer para tomar posse. A gente toma posse antes de acontecer. Você se vê viajando, você se vê curado, você se vê em outro cenário. É dessa forma que a fé habita dentro de você. E Deus é assim. Você imagina Ele na sua mente. Ele está aqui, face a face comigo agora. Aleluia. E então você sente as mãos do Senhor te tocando, operando você, dando aquela provisão, abrindo portas que você queria que fossem abertas. Essa é a fé. Então, essa mulher, ela passou entre aquela multidão. Quando perceberam a situação que ela tinha, já era curada, porque ela tocou nas vestes do Senhor. Ou seja, ela já tinha falado na mente dela: se eu tão somente tocar nas orla de suas vestes, eu serei curada. Aleluia. E ela foi curada, porque ela sentiu. Antes da cura acontecer, ela já sentiu. Aleluia. O poder de Deus sobre a vida dela. E ela
atravessou a multidão, toca em um e outro, e naquela situação ela não podia sequer sair de casa, mas ela saiu. Ela sabia que o Rei dos Reis, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o dono dos céus e da terra estava ali, diante dela. Ninguém podia fazer nada com ela. Aliás, ela foi curada e o Senhor o abençoou. E ainda disse: tu és curada pela tua fé, mulher. Filha minha, aleluia. Deus, Ele ama aquele que confia nele. Deus, Ele cura, Ele cuida, Ele salva, Ele liberta. Ele faz você ficar escondido no esconderijo dele. Porque Ele é poderoso para cuidar, para curar, para dar provisão. O milagre vem de Deus. E você crê? Vem de você. Porque esse poder vem do Senhor. Mas você precisa acreditar que Deus existe. Aleluia. E então tem a outra parte. Aquela situação do homem cego. Ele ficava perto do tanque, ele não podia caminhar, tinha dificuldade. E então ele estava ali, perto do tanque, onde ele acreditava que podia arrastar e ser curado quando as águas se moviam. Mas ele nunca chegou quando as águas estavam movendo. E ali ele passou também por anos sentado perto do tanque. Mas ele creu. Mas ele acreditou, mas ele orou, ele teve certeza que um dia o poder de Deus ia agir sobre ele. E quem foi até ele? Deus, o Senhor Jesus. Quando você não pode ir até Deus, Ele vem até você. Quando você não pode ir atrás, pela sua fé, Ele vem até você. E quando Ele vem, a sua história muda, o cenário fica diferente, o que é escuro vira luz, o que era doença vira cura e o que era tristeza vira alegria. Esse cenário de lágrima vira provisão de grandes e grandes vitórias, porque Deus, Ele é a provisão, Ele é a cura, Ele é o Senhor dos exércitos. Ele está na sua frente, Ele está com você. Quando você espera nele, você espera orando e confiando. Ô Senhor, venha até mim, toca-me de uma forma que eu serei curada, que eu serei abençoada, que eu serei de uma forma que quando eu ver, abrir os meus olhos, eu vou ver outro cenário, porque a provisão de ti comigo está, eu confio em ti. E foi assim com aquele homem, porque Jesus chegou, viu ele, porque Jesus foi até ele. Chegando lá, ele mudou todo o cenário daquele homem. Ele começou a enxergar, ele começou uma vida nova. E é assim hoje com você. Quando você crê, talvez você esteja aí pensando: oh meu Deus, me ajuda, me cura, abre uma porta, me dá uma provisão, o que eu faço? Sim, e devemos pedir, mas em oração. Devemos falar com Deus tudo o que passamos durante o dia, até quando você lembra, quando você começou a ouvir de Jesus. Aleluia! Isso é muito importante, porque você vai criando um cenário espiritual, um cenário que é diferente do mundo físico. Esse mundo que nós cremos, ele é invisível. Para muitos é loucura, mas para você, para mim, para nós que crê que o Senhor Jesus veio, nasceu, cresceu e morreu naquela cruz para salvar você, eu, todos nós que crê no Senhor. Isso é fé,
O que é loucura para alguns, para nós é fé. E então, cria esse cenário, um cenário espiritual. Cria mais ainda o reino de Deus aqui na terra. Vive sobre as águas, caminha sobre as águas. O mar se abre para você. Não existe dificuldade para quem crê. Aleluia. Existem desafios. Pode passar pelos vales, pelos desertos, mas você está com Deus. Você é eleito, herdeiro, filho de Deus. Temer a quê? Ai, mas eu estou passando por lutas muito grandes. Ele é maior. Mostre para esse problema, para essa situação, para esse cenário, quem é maior. É Deus. Deus é o mesmo. É você que precisa sair da zona de conforto. No Salmo 81, no verso 10, Deus fala para o povo dele, povo de Israel: abre bem a tua boca e eu a te encherei. Quando falamos com Deus, relatamos o nosso dia a dia, a nossa vida, declaramos que somos pecadores, que somos nada sem Ele. Ele vem, Ele opera. Aonde existe fé, Ele opera. Ele operou, curou aquele homem que era desprezado, sentado perto do tanque. Curou aquela mulher que tão somente tocou na orla de suas vestes. Ele é poderoso demais. O que Ele faz agora, para mim, para você, para todos que nele crê, Ele cura, Ele não deixa perecer, porque está escrito na palavra de Deus, em João 3,16. Deus amou tanto esse mundo que deu o seu único filho primogênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a promessa de Deus para você. Eu quero que você escreva aí nos comentários: eu creio na provisão de Deus sobre a minha vida. Eu vou sair da zona de conforto. Eu vou abrir a minha boca para adorar, para confessar, para orar mais a Deus. Toma posse.